Frank Albert, seja muito bem-vindo ao Real Time On mais obrigado, uma vez, Caio. Mas agora é um prazer te receber aqui na nossa casa. Obrigado. Presencial. Muito obrigado pelo convite. Né, o IBAP mais uma vez agradece a oportunidade. É isso mesmo. Deixa eu só explicar para você um pouquinho aqui, Frank. Esse aqui é o nosso cenário para a gente conversar como se estivesse na sala de casa. Eu estava tendo um bate-papo com você antes de entrar. Sim. A gente vai só continuá-lo aqui. O Frank, ele é engenheiro civil, gestor de uma empresa, a AMTEC Químicos para Construção, e especializada em patologias da construção, além, claro, de presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia aqui do Amazonas, do IBAP Amazonas. Perfeito. O Frank conversou com a gente, deixa eu falar para vocês, eu acho que foi em 2021, não foi, Frank? 2021, isso quando mesmo. A gente estava tendo uma cheia recorde aqui no Amazonas, em Manaus. E o Frank fez um alerta junto ao Jean Faria, que é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, e você em especial disse assim, o centro de Manaus pode afundar, o centro de Manaus tem alguns prédios que podem cair. E aí você disse qual era o prédio, 4 meses depois do que você falou, a gente mostrou no Real Time de novo o que aconteceu, que foi aquele prédio lá da Henrique Martins. Infelizmente ele acabou colapsando, né? Em função justamente do sistema de drenagem que precisa de uma intervenção, né? De um planejamento para uma intervenção novamente que vai durar bastante tempo, né? O centro de Manaus carece dessa intervenção. É isso mesmo. Frank veio falar hoje para a gente aqui de um seminário, o primeiro seminário de engenharia diagnóstica do Amazonas com o tema concreto na floresta. Bom, mas antes eu vou apresentar para o Frank o nosso estúdio. Essa aqui é a tua poltrona, Frank, pode ficar à vontade. Obrigado. Tem água aqui para a gente tomar um pouco enquanto a gente conversa. Deixa eu disparar meu cronômetro aqui. E Frank, só para a gente recapitular, essa câmera 3 está à tua disposição. Se tu quiser falar em algum momento diretamente com o internauta, fica à vontade, tá bom? Mas eu vou sentar aqui ao seu lado. Maravilha. Enquanto isso, a gente chama a vinheta. Como eu falei, é um prazer te receber, Frank. Prazer mesmo, porque o bate-papo sempre é muito proveitoso contigo, porque tem informação sobre a nossa cidade e isso é interessantíssimo. Vocês agora promovem nessa quinta-feira, dia 27, um seminário em que vocês estão tentando trazer tanto os profissionais que já estão aqui formados e atuando no mercado local de engenharia, como também estudantes. É uma oportunidade de ter contato com referências do Brasil afora, pessoas que têm uma ótima formação e trabalhos no mercado voltado para patologia. Eu até mencionar aqui que serão abordados nesse seminário assuntos como inspeção predial, patologia das estruturas de concreto, uso de inibidores de corrosão e garantia da eficiência de concretos autocicatrizantes. Isso mesmo. Tudo isso começa nessa quinta-feira, num único dia, para muita gente que está interessada no assunto. Isso, perfeito, Caio. O que acontece? O IBAP Amazonas, preocupado, junto com a diretoria, preocupado com a formação, com a capacitação dos nossos colegas engenheiros e arquitetos aqui do estado do Amazonas, e sabendo, né, sensibilizado pelo alto custo. Infelizmente, nós temos um alto custo para sair aqui de Manaus. As passagens aéreas são muito caras, você tem hospedagem, tem inscrição nos eventos externos, isso torna muito caro, né, para alguns colegas. Então, nós pegamos, nos reunimos, conseguimos um grupo de apoiadores muito bacana, que nós sempre iremos agradecer, e estamos trazendo 4 profissionais, né? Eu também vou palestrar sobre a importância da inspeção predial, que creio que você vai querer tocar nesse tema daqui a pouquinho, mas estamos trazendo 3 profissionais de alto gabarito, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, 2 deles com obras fora do Brasil, justamente para quê? Para trazer esse conhecimento para os colegas, para os profissionais do estado do Amazonas, e assim a gente conseguir capacitar, conseguir melhorar a qualidade, buscar uma engenharia de melhor qualidade, de uma engenharia de excelência para o nosso estado. É isso que chama muito a atenção, Frank, porque aquilo que eu comecei a conversar com você no início dessa entrevista, ela faz parte da profissão de vocês, que é de engenharia, é a perícia, é a avaliação daquele imóvel, de uma estrutura que está ali já edificada. E Manaus sofre com esse problema, como uma grande capital, naturalmente, que tem um centro antigo, que precisa de uma revitalização, que precisa de uma avaliação bem mais especializada, e esses profissionais vão trazer esse tipo de informação precisa
até mesmo, como eu falei ainda há pouco aqui, de inibidores de corrosão. Isso tudo, para vocês, é natural conversar, é uma conversa mais técnica, mas isso para a gente, que é leigo, para a gente que está aqui do outro lado, cidadão comum, é uma forma de segurança. Sim, sem dúvida, é uma forma de segurança. É isso que a gente busca, a segurança das edificações, né? Daí o tema do evento ser, o tema secundário ser o concreto na floresta. Por que concreto na floresta? Porque nós estamos numa região completamente diferente do Brasil, uma região de difícil acesso, com uma logística diferenciada, não só pensando em Manaus, mas nos nossos municípios, né? Todos nós daqui sabemos a dificuldade para chegar. É difícil construir em Manaus, onde você só tem 5 empresas que fornecem concreto, imagina em Humaitá, imagina em Tabatinga, São Gabriel do Cachoeiro, que não tem nenhuma usina de concreto. Que esse concreto vai ser feito lá naquele município, que o aço vai de balsa para ser utilizado. Então, a gente tem que pensar dessa forma, pensar na individualização, né, na regionalização da nossa construção. Então, por isso que escolhemos esse tema, o concreto na floresta, e esses profissionais, tipo que vai falar de corrosão, eles vão falar também numa questão mais personalizada, de como a gente consegue resolver isso na nossa região, para justamente mitigar os possíveis problemas que possam acontecer em função da alta umidade, da corrosão. Eu já ia perguntar, seria nesse sentido. A gente tem um terreno, vou usar esse termo, um tanto quanto específico. A gente tem mais chuva do que em outras regiões do país. Sim. O material que vem para cá é um material diferenciado, é um material igual, mas que merece uma tecnologia diferenciada na hora de ser construído, na hora de ser aplicado. Isso, na verdade ele merece uma atenção, né? A forma dele ser aplicado, dele ser produzido é diferente do sul do país. Apesar do cimento ser um tipo só para todo o Brasil, né? Mas aqui no Amazonas ele tem que ser visto de forma diferente. Aqui a gente tem a questão do seixo, né? O nosso agregado é o seixo, é diferente do sul do país, você vai usar a brita, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração para eu ter uma estrutura com maior durabilidade, com melhor desempenho e, lógico, dentro de um custo, né, razoável, um custo exequível. Então é justamente nisso, pensando dessa forma na durabilidade das estruturas, na nossa alta umidade, na nossa vazante, né? A gente passa metade do ano com o rio cheio e metade do rio vazio. Você imagina um porto no município que ele sofre essa movimentação, esse fenômeno da vazante cheia. A estrutura de concreto dele vai ser agredida. Ela vai sofrer agressão. Sem contar o pH da água, que naturalmente é mais ácido. Isso, né? Na média o pH do nosso Rio Negro é 5,5, ou seja, ele já está no limite da agressão ao nosso concreto. Então tudo isso tem que ser pensado na hora de projetar, né, e executar uma estrutura. E na hora de fiscalizar, de fazer a perícia em tudo isso aí. Principalmente. Porque, em especial, voltando ao assunto, em especial essas edificações mais antigas, a gente não tinha a tecnologia que vocês hoje, profissionais da área, especialistas da área, possuem. Sim, sem dúvida. Hoje, se você tem uma estrutura como essa, é fundamental ter um laudo com responsabilidade, um laudo técnico e um laudo que permita você ter segurança de adentrar aquele ambiente ou de fazer algum investimento ali. Por isso temos a nossa preocupação da inspeção predial. Um dos temas a ser abordados no nosso seminário é a importância da inspeção predial. Aquele cliente, ele saber que ele precisa de um profissional da engenharia, da arquitetura, devidamente qualificado naquela área, para emitir um laudo dizendo qual a real situação daquela edificação. Como ela está, aquela edificação hoje, o que precisa ser feito para ela melhorar, o que precisa ser feito para ela continuar funcionando perfeitamente, né? Eu costumo sempre falar, a gente tem o costume de levar nosso carro para trocar o óleo a cada 5.000 quilômetros, cada 10.000, depende do tipo de carro. Por que eu não posso ter um laudo de um especialista para dizer como está a minha estrutura a cada 5 anos, a cada 3 anos? Então isso é muito importante, até porque são vidas que estão em jogo. Mas isso não, eu estou mencionando muito o centro, mas isso não requer apenas em estruturas tão antigas. Às vezes, tem estruturas na cidade, no dia a dia a gente mencionou mais cedo alguns eventos que ocorreram fora do Amazonas e com estruturas que nem são tão antigas assim. Sim, e isso é preocupante. Hoje, quem vai comprar uma casa precisa consultar um engenheiro, uma perícia, ter um laudo correto. Sim, o recomendado hoje, e existe até norma, tá? Já existe norma da BNT para isso, eu recebi a casa, eu recebi um imóvel, você contrata um profissional neutro, né, um profissional da sua confiança, para ele fazer o recebimento desse imóvel.
Isso é muito importante, porque você vai ter a segurança que aquele imóvel vai ser recebido dentro da melhor qualidade possível, né? E se esse profissional identificar alguma anomalia que precisa ser corrigida antes desse recebimento, ele vai identificar isso no laudo. Esse laudo vai ser entregue ao vendedor, à incorporadora, à construtora, que vai realizar essas melhorias para que você possa receber esse imóvel a contento. E é uma questão cultural, Frank. A gente às vezes esquecer dessa norma, porque Sim. muitas vezes a gente está comprando uma casa que aquele bairro, na sua essência, foi construído em uma área irregular lá no início. Pode ser até um bairro antigo, bairros tradicionais que a gente tem aqui em Manaus. Manaus cresceu e a gente sabe que de invasão. Sim. Às vezes esse laudo nunca nem existiu, essa estrutura nunca foi pensada para... você vai construindo em cima já de uma edificação, vai planejando uma outra construção em cima daquela que já é existente. E aí quando você passa para um segundo morador, às vezes para um terceiro morador, a pessoa nem tem noção da fundação daquela estrutura. Isso. No nosso meio, Caio, a gente costuma chamar isso de autoconstrução. É aquela construção que não teve acompanhamento técnico. Porque o meu vizinho ele é mestre de obra, o meu parente ele é pedreiro. Lógico, nada contra esses profissionais, né? Então não houve projeto. Ele tem o bom senso que já foi construído assim. Então a gente chama isso de autoconstrução. Só que cai naquilo que você falou, né? A pessoa começa a construir, de repente ela acha bom fazer um outro pavimento, ela acha que o terreno suporta, depois faz mais um, vende para um terceiro. E isso é muito grave, isso é um risco desnecessário. Se ela buscar um acompanhamento técnico, com certeza é um investimento. Quando nós estamos doentes, nós procuramos um médico, né? Isso é o básico. Você não procura um auxiliar, um técnico, você procura o médico. Então, quando você tem uma casa que você quer vender, que você quer ampliar, fazer um outro pavimento, você tem que procurar um engenheiro, um arquiteto, né? Que são os profissionais que vão estar devidamente habilitados, capacitados para te atender e fugir da autoconstrução. É o empirismo, às vezes, que está ali, né? Isso. Não tem o senso comum atuando. E, claro, ninguém está desmerecendo a experiência profissional, do profissional que está ali, mas as coisas evoluem. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. E aí está um exemplo. Frank, só para a gente dar um spoiler aqui também, quem vai estar lá. Eu vou mencionar o Emílio Takagi, que é engenheiro civil, os engenheiros civil Emílio Takagi, Vitor Chiari, Natália Linhares e o Frank, que vão fazer as palestras nesse seminário que vai ocorrer nesta quinta-feira, dia 27, lá no auditório da FIAN, da Federação das Indústrias do Amazonas, que fica ali na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro Histórico de Manaus. É um evento que você precisa pagar uma taxa, mas esse investimento, se a gente for comparar com aquilo que você mencionou mais cedo, de ter que participar de um curso, ou de um evento como esse, fora do estado, você desembolsa até muito mais, né, Frank? Sim, sem dúvida. E aproveitando, Caio, até o Real Time vai disponibilizar o link, né? Já está disponível. Pronto, maravilha. Você acessa o site do Simpla, como se fosse comprar um ingresso normal e vai poder comprar, né? Adquirir o ingresso para o seminário. Falando rapidamente, a gente vai falar da inspeção predial, né? O IBAP está trabalhando junto com a Câmara Municipal, através do vereador Peixoto, através do Implurb, onde tivemos uma reunião no Implurb, para aprovação da lei da inspeção predial na cidade de Manaus, que vai trazer muito mais segurança a todos os usuários, a todos os gestores de edificações, aos síndicos, né? A gente chega a muita demanda de síndico preocupado com a sua estrutura, que muitas vezes ele não sabe como fazer um laudo, quem contratar, como aprovar numa assembleia, sensibilizar uma assembleia. Isso nós vamos falar amanhã, sobre a importância da inspeção predial e a importância da aprovação da lei da inspeção predial. Fala um pouco dessa lei para a gente, Frank, porque até então existe norma, mas obrigação não. Na verdade, toda norma ela acaba tendo uma força de lei quando você judicializa aquela questão. Mas no dia a dia ela não tem essa força de lei. E o que acontece muito é você achar que nada nunca acontece comigo, né? Infelizmente a gente tem essa cultura de que nunca acontece comigo. Então, o porquê da lei de inspeção predial? Cada dia nós estamos verificando, e se você passar numa rua, no ônibus, está dirigindo seu carro, você está vendo que alguns prédios tem uma cerâmica caindo, né? A gente teve casa de Manaus de marquise caindo. Sim, eu lembro bem disso. Que causou o óbito de uma criança. Então isso tá rotineiro. Prédios que não têm 5 anos já estão com problemas. Mas a lei da inspeção predial ela vem para justamente amarrar isso, né? Dizendo o seguinte, que a partir do 5º ano
né, faz-se necessário a elaboração de um laudo de inspeção predial contratado pelo condomínio, contratado pelo gestor daquela edificação, para ele saber como está a estrutura dele, como está aquela edificação. Em posse desse laudo, ele vai levar isso à Assembleia e vai dizer, olha, Assembleia, o nosso prédio está assim e nós precisamos fazer algumas intervenções. E isso vai ser bom para ele, para planejamento financeiro, porque a gente sabe que a obra é cara, né? A obra é cara, então você tem que se planejar, para ele saber que a partir de determinado momento ele precisa fazer uma intervenção naquela edificação e ele ter todo o controle de como está funcionando a edificação, ele ter o check-up da edificação dele. E um respaldo, né? E um respaldo fundamental. Que é fundamental, o respaldo é fundamental. Frank, só para não deixar passar em branco o que ele falou agora há pouco, para você que está assistindo aqui essa entrevista, eu já peço para você curtir, deixa o like, não esquece, comenta e se inscreve no nosso canal no YouTube, é Real Time On Play. Mas aqui embaixo desse vídeo tem o link na nossa página www.realtimeon.com.br, tem um link em que leva você para o site da inscrição, para o Simpla, para você participar do primeiro seminário de engenharia diagnóstica do Amazonas com um tema concreto na floresta. Frank, sei que você está hoje... Hoje eu te liguei, eu sei, digo, se você não conseguir eu vou te entender, mas que bom que você conseguiu vir aqui, eu quero te agradecer. Obrigado mesmo por esse bate-papo. Eu já quero convidar você e todo o IBAP, quem puder participar dessa área mais técnica, para participar da nossa série Manaus do Futuro, que é uma série que a gente fala e discute a Manaus que a gente precisa. Claro. Caio, primeiramente, né, agradecer ao Real Time mais uma vez pela oportunidade, parabéns pelo estúdio. Né? A minha primeira participação foi online, mas olha, parabéns, muito legal, muito moderno, né? Parabéns mesmo. Obrigado mais uma vez pelo convite, o IBAP está à disposição, tá? Sempre. Parabéns pela iniciativa de Manaus do Futuro. Tá? Estamos à disposição para comentar com vocês esse tema. Nós temos profissionais muito bons nesse tipo de comentário, inclusive mobilidade urbana também, que podem contribuir com esse tema tão sensível. E estamos de portas abertas, tá? Pois é, o IBAP como é que faz? Quem estiver assistindo a gente, até mesmo para procurar uma perícia, ter um laudo técnico, como faz para encontrar? Isso, então, o IBAP, nosso endereço virtual é no Vieira Alves, né? Mas você pode nos encontrar nas redes sociais, temos o Instagram, temos o Facebook, é o @IBAPAM, né? Vou dar um spoiler aqui para você, final de maio estamos com o nosso site oficial, né, onde vai ser muito mais fácil você encontrar os profissionais associados ao IBAP que podem atender a tua demanda, né, o contato vai ser mais fácil e onde vamos estar divulgando todas as nossas ações. Tá? Mas por enquanto no Instagram, IBAPAM, Facebook IBAPAM e no final do mês teremos o nosso site oficial. Já funcionando, perfeito. Já funcionando. Frank, obrigado mesmo, sinta-se à vontade para retornar mais vezes assim que precisar e tiver temas importantes para a gente discutir. Te agradeço, um bom evento para vocês, um bom seminário. Muito obrigado, Caio. Obrigado. Forte abraço a todos. E a você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista lá no seu grupo de WhatsApp. Fique à vontade, distribua bastante esse conteúdo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, Real Time On Play. Eu conversei com o Frank Albert, ele que é o presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia aqui do IBAP Amazonas. Até uma próxima oportunidade. Até mais.